Você está transitando em uma rua com bastante movimento e se depara com uma pessoa que caiu subitamente ao chão. Você se aproxima e percebe que a pessoa está inconsciente, salivando muito, roncando e tendo espasmos musculares, ficando se retorcendo o tempo todo. Você então aciona o serviço de emergência e, enquanto espera, cuida para que a pessoa não se machuque nem se engasgue com a própria saliva. Ao chegar no serviço de emergência e serem prestados os primeiros socorros, a pessoa é levada para o hospital e recebe os cuidados adequados. Você acompanha a pessoa no transporte e recebe a informação de que se trata de uma pessoa que apresentou uma crise convulsiva, sendo uma pessoa com epilepsia. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação e epilepsia. Se você sofre com esta doença, se tem alguém na família ou conhece alguém que sofre desta doença, eu peço que você assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre os tipos de epilepsia. O que é epilepsia? Epilepsia é uma condição médica que se manifesta principalmente por meio de crises epiléticas não provocadas, nas quais, por um determinado período de tempo, há um mau funcionamento de uma determinada região do cérebro, que emite descargas ou impulsos elétricos anormais. Essa condição costuma ocorrer por tempo limitado, de tal forma que, após alguns períodos, a pessoa volta ao seu estado normal. Além das crises epiléticas, a pessoa com epilepsia pode apresentar alterações de humor, do sono, alterações de memória, falta de atenção, ansiedade e dificuldades de raciocínio. No período entre estas descargas, grande parte das pessoas costuma ficar em seu estado normal, como se não tivesse absolutamente nada. As epilepsias atingem cerca de 2% da população mundial, sendo uma das doenças neurológicas mais frequentes e que impõe grandes limitações na qualidade de vida. Quais são os tipos de epilepsias? Existem dois tipos de epilepsias, as epilepsias parciais e as epilepsias generalizadas. Na epilepsia parcial, essa emissão de descarga neurológica incorreta fica limitada a apenas uma parte do cérebro, enquanto na epilepsia generalizada, a descarga afeta todo o cérebro. Quando uma pessoa tem epilepsia, ela apresenta crises variadas, que estão relacionadas à extensão das descargas anormais. Os sintomas variam bastante e tem pessoas que podem ter epilepsia com sintomas bem amenos. No geral, essa é uma condição bastante comum, afetando vários indivíduos. Ela também pode afetar crianças, na modalidade da epilepsia infantil. O diagnóstico de epilepsia é feito por meio de exames de imagem que fornecem detalhes do cérebro, como a ressonância magnética, além de testes eletrofisiológicos, como o eletroencefalograma e o videoeletroencefalograma. A epilepsia não é uma doença causada pelo consumo de drogas ou febre alta, sendo que elas podem se apresentar de formas similares, mas são condições com tratamentos diferentes. O que são crises convulsivas? Existem dois tipos principais de crises convulsivas ou crises epiléticas: as focais, também chamadas de crises parciais, e as crises epiléticas generalizadas. As crises focais começam com uma descarga elétrica anormal restrita a uma pequena região do cérebro. Eles são ainda classificados pela área do cérebro em que se originam os seus efeitos no nível de consciência da pessoa, que é a capacidade de resposta e memória. Os sintomas podem incluir comportamentos, pensamentos ou mesmo movimentos alterados. As crises convulsivas focais podem se espalhar amplamente por todo o cérebro, causando uma convulsão tônico-clônica, que é uma convulsão generalizada que envolve uma perda da consciência e abalos musculares muito fortes. As crises focais ou convulsões focais
podem ser causadas por uma anormalidade estrutural subjacente no cérebro. No entanto, os resultados da ressonância magnética geralmente são normais. Embora não seja identificada nenhuma anormalidade, nós entendemos que algo está errado com o grupo de neurônios ou células cerebrais em uma ou mais áreas específicas do cérebro. As convulsões focais também podem ser causadas por traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, infecções, tumores, distúrbios genéticos ou outras causas. As crises do lobo temporal, elas costumam integrar uma categoria de crises focais e são o tipo mais comum de epilepsia que não respondem ao uso dos remédios. O lobo temporal está localizado abaixo das têmporas, em ambos os lados da cabeça, e ele é responsável pela memória, pelas emoções, pela interpretação dos sons e pela compreensão da linguagem. As convulsões no lobo temporal variam em intensidade. Elas podem ser tão suaves que a pessoa mal percebe que está tendo uma crise e também as pessoas em volta costumam não perceber. Por exemplo, uma pessoa pode perceber uma sensação estranha no estômago ou dizer que algo está com cheiro esquisito. Em outras ocasiões, uma pessoa pode se sentir consumida por sentimentos de medo, ansiedade ou perda da realidade. Pessoas com crises do lobo temporal tendem a realizar movimentos repetitivos chamados de automatismos durante as crises faciais complexas. Isso pode incluir, por exemplo, passar os lábios um no outro ou esfregar as mãos. As crises do lobo frontal, elas costumam ser a segunda forma mais comum de epilepsia. Elas envolvem o lobo frontal, que está localizado atrás da testa, na parte da frente da cabeça. As crises do lobo frontal costumam afetar o movimento do corpo, a tomada de decisão e mesmo alterações emocionais. Dependendo da área do lobo frontal envolvida, os sintomas podem incluir acordar à noite, debater-se e movimentar as extremidades inferiores do corpo. Essas convulsões geralmente ocorrem à noite, durante o sono. As crises do lobo occipital. O nosso lobo occipital fica na parte de trás do cérebro, atrás dos lobos parietal e temporal. O lobo occipital é o responsável pela parte da interpretação visual no cérebro. As convulsões do lobo occipital representam apenas 5% de todas as convulsões que podem ocorrer numa pessoa com epilepsia. Pode não haver causa conhecida desse tipo de convulsão, ou pode-se encontrar uma pessoa com lesão ou com uma área anormal na região occipital. As crises do lobo occipital podem começar com alucinações visuais de luzes trêmulas ou coloridas. Os sintomas podem ocorrer espontaneamente ou podem ser desencadeados por estímulos visuais, como luzes piscantes ou um padrão repetitivo. As convulsões do lobo occipital podem ser confundidas com dores de cabeça de enxaqueca, porque causam-se sintomas semelhantes, incluindo distúrbios visuais, cegueira parcial, náuseas e vômitos e até mesmo dor de cabeça. As convulsões que acometem o lobo parietal representam também apenas 5% de todas as convulsões experimentadas pelas pessoas que têm epilepsia. O lobo parietal está localizado perto do centro da cabeça. Essa é a parte responsável pelo processamento das informações sobre a sensibilidade, dor e temperatura corporal. O que são as crises generalizadas? As crises generalizadas começam com uma descarga elétrica excessiva e generalizada envolvendo ambos os hemisférios cerebrais. Os sintomas incluem encarar, piscar, movimentos bruscos, perda do tônus muscular com queda ao chão e rigidez dos membros. Quando todo o cérebro está envolvido, os sintomas incluem movimentos rítmicos e do corpo inteiro. As convulsões que surgem de ambos os hemisférios do cérebro ao mesmo tempo são características de um tipo de epilepsia chamada epilepsia generalizada ou que pode ser primária ou idiopática. Presume-se que a causa das convulsões generalizadas seja genética,
Apenas raramente é conhecida a anormalidade genética, mas frequentemente é desconhecido e nenhum outro membro da família é conhecido por ter epilepsia. Existem 3 tipos principais de crises generalizadas. As crises de ausência, que são muito breves e não fazem com que a pessoa caia ao chão ou tenha movimentos significativos de agitação. As crises típicas de ausência envolvem uma interrupção repentina do movimento, com o olhar fixo e, às vezes, com o piscar. Às vezes, ocorre uma leve perda do tônus muscular, fazendo com que a pessoa se incline um pouco para a frente ou para trás. Essas crises geralmente duram apenas de 3 a 10 segundos e não há confusão antes ou depois da crise. O outro tipo de crise generalizada são as crises mioclônicas, que causam breves movimentos bruscos, como um choque em um músculo ou grupo de músculos. Esse tipo de convulsão geralmente causa movimentos bruscos nos 2 lados do corpo ao mesmo tempo. As síndromes epiléticas que incluem crises mioclônicas geralmente começam na infância. No entanto, essas convulsões podem ocorrer em qualquer idade. As crises tônico-clônicas generalizadas começam num dos lados do cérebro e fazem com que o corpo enrijeça, chamado de fase tônica, e depois convulsionam ou sacodem, conhecida como a fase clônica. A epilepsia mioclônica progressiva é rara. Além das convulsões, os sintomas podem incluir instabilidade, rigidez muscular e deficiência intelectual. Um outro tipo de epilepsia é a epilepsia reflexa. Neste tipo de epilepsia, as convulsões são desencadeadas por estímulos ambientais específicos. Se luzes intermitentes desencadearem uma convulsão, por exemplo, isso é chamado de epilepsia fotossensível. A epilepsia reflexa geralmente começa na infância, sendo superada na idade adulta. Os gatilhos ambientais também podem incluir sons. O toque dos sinos de uma igreja, uma determinada música ou tipo de música, ou o som da voz de uma pessoa também podem provocar convulsões em adultos que têm a epilepsia reflexa. Para algumas pessoas, atividades como ler, escrever, resolver problemas de matemática e até pensar em um determinado assunto também podem provocar crises convulsivas. Esses estímulos não visuais podem desencadear crises generalizadas ou focais. O que é epilepsia infantil? A palavra tem sua origem no idioma grego, que significa um evento inesperado. Seu primeiro registro na literatura médica foi em 1873, quando o neurologista inglês John Huggins Jackson definiu e classificou as crises que anteriormente eram definidas como quedas seguidas de contrações. Portanto, a epilepsia pode ser caracterizada como uma condição neurológica que afeta o cérebro e o sistema nervoso. O nosso cérebro é composto por milhões de células nervosas que usam sinais elétricos para controlar as funções, sentidos e pensamentos do corpo. A interrupção desses sinais caracteriza o ataque epilético, uma alteração temporária e, na maioria das vezes, reversível do funcionamento cerebral. O aparecimento de 2 ou mais crises no intervalo de 1 ano caracteriza a doença. A epilepsia é um dos distúrbios neurológicos mais comuns na infância, portanto, os pais devem ficar atentos. Quais são os tipos de crises epiléticas que acometem as crianças? Há diversos tipos de epilepsia infantil. Entretanto, as crises epiléticas podem ser divididas em 2 grandes grupos. A primeira pode ser chamada de epilepsia parcial, conforme o próprio nome já diz, remete aos sinais incorretos que afetam somente um hemisfério ou uma determinada região de um hemisfério cerebral, ou ela pode ser generalizada quando acomete o cérebro inteiro. É importante ressaltar que crise epilética é diferente da epilepsia. A primeira diz respeito ao fenômeno em si, enquanto que o segundo é mais utilizado para caracterizar a condição ou a doença. Como detectar que uma criança está tendo uma crise epilética? Primeiramente, é necessário ressaltar que existem várias condições que podem acometer a consciência de uma criança
mas que não configuram necessariamente numa crise epilética, como quedas de pressão, por exemplo. Os sinais de que seu filho está tendo uma crise, portanto, são quedas seguidas de contrações musculares fortes e rítmicas, convulsão, transpiração excessiva com movimentos anormais e involuntários e alterações na boca. É importante ressaltar que, embora a criança pareça sentir dor, ela não está, pois está totalmente desacordada. E embora não haja nenhuma forma de interromper a crise no momento em que ela está ocorrendo, existem formas de torná-las menos perigosas. O que fazer quando uma criança está sofrendo uma crise epilética? A primeira indicação é talvez a mais importante de todas, é retirar das proximidades objetos pontiagudos ou cortantes que possam oferecer risco de ferimento para a criança. Afrouxar as roupas, caso sejam muito justas, também deve ser feito. Outra dica importante é proteger a cabeça da criança, impedindo que os movimentos bruscos realizados pelo próprio corpo possam ferir a cabeça. Dependendo da crise, algumas crianças podem vomitar. Por isso, uma das recomendações é virar a cabeça da criança de lado para evitar que ele se engasgue com seu próprio vômito. Muitas pessoas dizem e já ouviram falar que uma das indicações é impedir a todo custo que a criança morda a própria língua. Entretanto, essa é uma recomendação que não deve ser feita e o órgão muscular não representa perigo. No mais, o que resta é esperar a crise se encerrar e não assustá-la, para que ela se sinta acolhida e a criança deve ser levada ao médico para saber quais são as causas da crise e se ela pode ser diagnosticada como uma forma benigna ou como sintoma de alguma síndrome epilética mais grave. Como diagnosticar uma síndrome epilética? Há uma infinidade de tipos de síndromes epiléticas que ocorrem na infância. Alguns dos fatores que devem ser considerados no diagnóstico são as características das crises, que devem ser descritas ao pediatra ou ao neurologista ou neuropediatra. Alguns pais, inclusive, registram as crises em vídeo, um fator que também pode ajudar no diagnóstico das epilepsias infantis. Além disso, outros dados importantes que devem ser apresentados ao médico durante a consulta são a idade, o horário da primeira convulsão, o gênero da criança, se ela é maior ou se está apresentando dificuldade de aprendizado. No caso de síndromes epiléticas desenvolvidas a partir de traumas cerebrais ou de infecções cerebrais, como encefalite, serão solicitados exames de imagem, como ultrassom, raio-x da região da cabeça ou mesmo exame do líquido cefalorraquidiano, principalmente se houver suspeita de meningite. Um exame bastante utilizado e que pode ajudar na identificação da crise da síndrome epilética é o eletroencefalograma, que registra a atividade elétrica cerebral da criança. Quais são as causas e os sintomas das síndromes? Existem muitos tipos diferentes de epilepsia infantil, portanto, suas causas dependem diretamente das características de suas síndromes, quando são caracterizadas como severas. Algumas crianças desenvolvem epilepsia como resultado de ferimentos na cabeça causados pelo parto, por exemplo, como falta de oxigênio, baixo peso ou mesmo hemorragia ao nascer. Além disso, alguns podem sofrer alterações de trauma na cabeça decorrente de acidentes domésticos, por malformações congênitas, assim como acidentes vasculares cerebrais, que podem acontecer também em crianças, bem como as infecções como a encefalite e a meningite, e em algumas crianças também podem ser causadas por tumores cerebrais. Neste caso, a epilepsia é caracterizada como sintomática ou secundária. E há também aquelas síndromes epiléticas desenvolvidas a partir de causas genéticas, que podem ser herdadas de um ou de ambos os pais, ou também por mutações raras nos genes das crianças. Neste caso, a epilepsia é chamada de idiopática. Uma das causas mais comuns de epilepsia na infância é a síndrome de West, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando especificamente da síndrome de West. Existem outras causas também que abordaremos em outros vídeos aqui no canal. Com relação à gravidade das epilepsias, a gravidade depende de vários fatores, dentre eles a causa da epilepsia, o dano cerebral ocorrido,
a idade da pessoa, o tipo de epilepsia e a resposta ao tratamento. Para concluir, as epilepsias são muito comuns e causam impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. As crises epiléticas costumam ocorrer de forma inesperada e requerem tratamentos adequados, orientados por um médico. Ao se deparar com uma pessoa tendo crise epilética, você deve garantir a segurança da mesma e chamar o serviço de emergência. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e, principalmente, compartilhe comigo suas dúvidas e experiências em lidar com uma pessoa que tem epilepsia. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.